Aqui no Meteoro, em 2020, a gente teve a chance de conversar com o Ciro Gomes. E teve um momento em especial dessa conversa que me chamou a atenção. Em dado ponto, o Ciro pareceu sugerir que não se deve chamar o eleitor bolsonarista de gado. Foi no meio de uma resposta que ele deu para Ana. Você confere a partir de agora esse trecho da entrevista. Ciro, eu quero voltar para a questão aí da pós-verdade, do debate racional. A gente abriu falando disso, né? Eu iria além, eu apontaria, né, que parte da estratégia disso que o senhor chama de bolsonarismo boçal é romper os nossos vínculos com a realidade, né? Impedir a gente de entender a quantas anda o país, né? Então, se o desemprego está em alta, o presidente culpa o IBGE. Se o desmatamento é um escândalo, ele mexe no INPE. O acesso aos indicadores vai sendo cada vez mais dificultado, né? Ciro, está separado da realidade, pode ser enlouquecedor, né? A gente não tem outra palavra para isso, né? Talvez por isso a gente tenha que viver com tantas contradições, tipo um populismo que é ao mesmo tempo antipovo, um nacionalismo que é ao mesmo tempo entreguista, né? O senhor consegue encontrar uma explicação racional para o fato de que muitos de nós não apenas aceitam, como também celebram essas contradições tão profundas? Isso é um camarada chamado Steve Bannon, que foi recentemente preso nos Estados Unidos porque é um pilantra e é o guru dessa direita sem nenhum escrúpulo. Vocês podem ver o filme chamado Privacidade Hackeada, e ele está atuando no mundo inteiro. A tarefa dele hoje é criar um ambiente para eleger um Papa reacionário na sucessão do Papa Francisco. Ele está por trás da eleição do Trump, ele está por trás do Brexit, que é uma coisa que desagregou fortemente a Europa e o euro como reserva de valor, como alternativa a futuro de termo de troca, que só tem o dólar, tudo a serviço de uma ultradireita internacional que é orgânica, tem associação, tem mensalidade, tem não sei o que e tal, e ele meteu a mão aí nas doações e foi preso, saiu sob fiança e ele está atuando aqui. Então o que ele faz? Ele percebeu que havia naquela eleição de 2018 um sentimento de repulsa, de revolta da maioria do povo com relação a esse encontro terrível de crise econômica, porque as pessoas votaram na Dilma por uma imensa gratidão ao Lula. E essa gratidão vem do quê? Vem de que o Lula aumentou o salário mínimo de 100 para 320 dólares o poder de compra. O Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB, é o maior volume de crédito da história, e o Lula criou essa base de políticas sociais compensatórias, que é uma política neoliberal, mas que no Brasil teve um papel absolutamente grave de fazer chegar 3 refeições no lar de muita gente que passava fome, literalmente. Não tinha a quantidade de proteínas mínimas suficiente para o menininho, filho da pobreza, formar o cérebro na primeira infância. E com essa popularidade monstruosa, mas sem projeto e sem retaguarda na produção, como eu mostro no livro, criou-se uma onda de consumo. Essa onda de consumo gerou milhões de microempreendedores. Vocês estão em Curitiba, então, num bairro surgiu muito salão de beleza, no bairro, na pobreza, muito oficina de celular, oficina de motocicleta, lojinha de açaí, explodiu no Brasil, na mesma proporção em que templos, né, das igrejas aí também explodiu por causa desse cultivo de uma teologia da prosperidade, que é outra importação americana, que também avança para subtrair a independência do povo manipulando a fé, né, que é também uma tragédia, e nós precisamos respeitar isso, porque o nosso povo tem a intuição de Deus, e a esquerda quase sempre acha isso, que ele é um babaca que está sendo enganado pelo pastor. Isso não respeita as pessoas, percebe? Eu achar que eu sou mais danado, mais esperto, e que o meu conterrâneo, meu compatriota é um besta que vai para a igreja adorar a Deus porque está sendo enganado por um pastor. Isso passa longe da psicologia popular, e esse é o desserviço da esquerda tradicional, que está precisando ter uma chacoalhada, e eu estou fazendo isso tudo, porque eu estou esse misto de militante político e acadêmico ou estudioso da vida brasileira. Então, veja, quando a Dilma assume, os produtos tradicionais brasileiros, isso mostra no livro, que estavam bombando de preço durante 8, 6 anos pela China, puxando,
esses produtos, a China entra em crise e esses produtos despencam o preço. Então o Lula vendia um barril de petróleo por $110. Com a Dilma, o petróleo caiu para $30. O Lula vendia por $190 uma tonelada de minério de ferro, caiu para a Dilma 38. E ela não entendeu nada, porque ela não é do ramo, não sabia nada. O Lula botou ali para continuar mandando. Essa é a tragédia brasileira, do populismo, né, do personalismo, do deixa que eu chuto, falta de projeto. E a Dilma resolveu apagar a fogueira com querosene. Então, mais juro, mais arroxo fiscal, mais não sei o que e tal, e o país quebrou. O que aconteceu? Aqueles 40 milhões de pessoas que ascenderam, desceram violentamente, sabe, quase no dia seguinte da eleição, da reeleição dela. É uma coisa trágica. O salário mínimo que tinha ido de 100 para 320 cai para $200 a poder de compra. O camarada perdeu um terço. No dia seguinte da eleição, eles falaram, me enganaram. E eles não querem fazer essa reflexão. E se a gente não fizer isso, a gente não vai entender porque que o povo que votou do nosso lado a vida inteira agora vota de forma rancorosa e zangada com o Bolsonaro e ainda estão ali. Então, aí vou fazer o crédito, que saiu de 15% para 55% do PIB, virou sabe o quê, Ana? 70 milhões de pessoas com nome sujo humilhada no SPC. Sabe quantos jovens, só do 5 bilhões de buraco na conta do FIES, 11 milhões de jovens brasileiros estão começando a vida com nome sujo no SPC pela conta do FIES. Então é uma tragédia, aí o cara fica assim, chamando os caras de gado, chamando os caras de fascista. Espera um pouquinho. Gado o quê, companheiro? Qualquer país do mundo tem 10% de imbecil. E, lamentavelmente, o Brasil tem uns 12% de imbecil. Sabe? De vagabundo, de homofóbico, de racista. Né? Todo país do mundo tem isso. Mas 70%? Essa proporção que essa turma está chamando de gado. Peraí, eu não. Eu quero é me reconciliar com esse povo, dizendo que o Bolsonaro foi uma resposta compreensível, mas errada. Porque nós usamos, né, a nossa justa repulsa, sim, porque além da crise econômica, tome escândalo, né? Novelizado em horário nobre, porque a elite brasileira, que é a mais podre do mundo, adora excitar a moralidade popular na denúncia da corrupção dos outros. Então, é um negócio trágico. Mas nós, desse campo, não podíamos ter feito aquilo que foi feito durante o lulopetismo. Não podia. Sabe, botar o Michel Temer na linha de sucessão, botar o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, lotear a Petrobras para poder. Isso daí, irmãozinhos, mistura de crise econômica com a novelização do escândalo, explica isso. E aí, o que é que explica hoje? Eu vou explicar para você com muita humildade. É que o camarada que votou está se sentindo muito mal. Até ele dizer, opa, sabe? Aquela expressão horrorosa que diz, aquele lá é o pau, né? Opa, errei, eita, que merda que eu fiz. É duro para um cidadão fazer isso. Então ele fica se apegando aos últimos resquícios. Então lá vem um recado. E isso é o Steve Bannon. Então, ó, vai ser uma merda a pandemia, vai morrer 180 mil brasileiros. Bota a culpa nos governadores. Bota a culpa na China. É evidente que 70% da população não acredita nisso. Mas 30% pega para poder se explicar no bar, porque o cara vai dizer, porra, esse filho da puta, né? Não fez isolamento, não sei o que e tal. Peraí, rapaz, aí foram os governadores, foi o Supremo Tribunal Federal que amarrou a mão do homem. Eles estão se explicando, mas cada dia que passa, vai ficando mais difícil. Qual é o nosso papel? Meu irmão, você foi enganado. Eu não posso ficar tripudiando. Senão a gente não se reconcilia. Essa é a grande questão. Nós temos que amar o nosso povo como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Imagina, o cara mais treinado, mais preparado sou eu. Tirei o 3º lugar. Ó, vou ficar com raiva do povo agora, é só o que me faltava. Sandoval? Ciro, no livro você reafirma várias vezes o seu compromisso com a democracia. E eu não questiono isso, mas você também celebra o desenvolvimento, o crescimento que o Brasil teve aí a partir da década de 30 até os anos 80. Nesse período a gente teve 2 regimes autoritários dentro do Brasil, e o cara que iniciou a nossa industrialização, que foi Getúlio Vargas, inclusive muitos dizem que o período autoritário dele foi o nosso pior do século XX, né? Então, mais à frente você diz que o melhor exemplo de projeto nacional que você poderia dar no livro era o de Singapura, que também não é um lugar que pode ser reconhecido pelo seu respeito a liberdades civis, democracia, direitos humanos, coisas assim.
O que eu queria saber de você é como é que você opera um projeto nacional nos moldes que você propõe dentro da democracia, dentro do jogo democrático. Como é que faz essa sintonia fina? Eu peço que você releia, porque eu estou contextualizando as coisas, mas a tragédia para nós democratas é que, de fato, a democracia liberal não é um elemento essencial ao progresso da humanidade. Isso é uma tragédia. Para mim não serve, eu digo com clareza. Né? Para mim só serve se for em ambiente democrático. Mas a essencialidade do desenvolvimento, da civilização exitosa, tem 3 premissas e nenhuma delas é a democracia. Primeiro, é um nível alto de poupança nacional, matando a ilusão por exemplo, que o Guedes repete todo dia, que o capital estrangeiro vai nos salvar do nosso atraso. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E o nível de poupança de um país é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Por isso, a política não pode ser uma opção. Ou a gente recupera a política como espaço para a gente consertar nossas contradições, ou não tem saída, porque basta não fazer nada, o Brasil vai ser uma ex-nação. Segunda premissa, uma coordenação estratégica entre governos fortes, empoderados, empresariado forte, empoderado e uma academia convergente com a estratégia de desenvolvimento, porque dali saem as respostas técnico-científicas para o desenvolvimento. E o terceiro aspecto é um definitivo e profundo investimento em gente. Eu digo aí no livro que uma sociedade com 7 anos e meio de escolarização média, como é a do Brasil, não pode sonhar em se desenvolver. Não tem a menor chance. Só para vocês terem uma ideia, a Argentina tem quase o dobro da escolarização brasileira. O Brasil está ficando para trás, o país que mais cresceu no mundo. Agora, isso quer dizer que só existe desenvolvimento em ambiente autoritário? Não. A minha experiência, que eu chamo para reflexão, é a Europa Ocidental. Né? A Europa Ocidental contemporânea, do pós-guerra. São experiências de alto êxito civilizatório em ambiente democrático, pluralista, com alternância de poder, enfim. Mas veja, hoje na geografia humana, na geografia econômica do mundo, quem está crescendo são os países da Ásia. Todos eles têm regimes exóticos às nossas convicções democráticas. A entrevista completa está disponível aqui no canal e o link deve estar aparecendo aí na tela, se deu tudo certo.